foi mais um Papo Reto e hoje Pedro Rosa, o Peter Pink. Pedrão, é um prazer recebê-lo aqui, Peter. Prazer foi meu, Adriano. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, não sei que hora que vai pro ar isso aqui, depois você edita tudo, né? Tem nego assistindo até de madrugada no banheiro. Saudação então para você que está nos assistindo. Adriano, é um prazer estar aqui com você, é uma alegria, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, parabéns pelo trabalho, um trabalho magnífico, muito bom. É um prazer estar aqui, mas embora eu nem sei por que você me chamou aqui, né? Tá com medo daquele mesmo? Eu tenho visto tanta gente famosa, tanta gente importante da cidade aí, uns papos realmente muito bons, de repente você me chama, eu não sei nem pra quê. Peter, é assim, ó, teve uma pessoa que falou assim, Adriano, qual o critério, né? Todo mundo é importante pra alguém. Todo mundo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não conheço essa pessoa, mas ela é importante para alguém. Ela é importante para uma família, ela é importante para uma comunidade, ela é importante às vezes para uma rua, para um bairro. Então todo mundo é importante para alguém. E eu ouvi uma coisa essa semana que fala que nenhuma história é desinteressante, né? É interessante para alguém, e assim, Pedro, você eu conheço faz muito tempo. Eu acho que desde quando eu nasci, quase. É uma pessoa que eu admiro muito e eu fiz questão de colocar você nessa lista de convidados aí para as pessoas conhecerem também um pouco da sua história. Então assim, fala um pouco pra gente, Pedro. Onde você nasceu, a sua família, de onde vem? Fala aí. Bom, eu sou paranaense, eu nasci na cidade de Lobato, no Paraná. Morei lá até os 4 anos. Com 4 anos a gente mudou aqui para o estado de São Paulo, morei lá em Garça. Entre Garça e Jafa, né? Morei ali no sítio e com 9 para 10 anos é que eu vim para Vinhedo. Então eu cheguei em Vinhedo no final do ano de 1975, né? Então assim, a minha vida toda se resume em Vinhedo, né? Porque de 4 anos de Paraná eu tenho muito poucas lembranças, né? Depois mais 5 anos lá em Garça, Jafa ali também, é aquele período da infância, quando você começa a estudar tal. Eu lembro de algumas coisas, né, do meu pai, minha família toda trabalhando na lavoura, e aí de repente meu pai resolve, né, a lavoura tem aquele altos e baixos, né, meu pai sempre foi muito trabalhador, um homem muito dedicado, então você trabalhava o ano todo, né, para chegar no fim do ano, para você receber, e às vezes você ficava devendo ainda para o patrão, né. E aí meu pai mandou um do meu irmão mais velho vir para a cidade, veio morar em Americana, e ele ficou com os 11, nós éramos em 12 irmãos, né? Então vivia tudo junto, e esse primeiro irmão veio para tentar a vida na cidade e tal, veio, se estabilizou aqui, e aí meu pai resolve também, então, vamos conhecer uma cidade ali na Vila Lourençon. Aquele bairro ali é cheio de paranaense, né? A maioria... Tudo era... Vinhedo é infectado de paranaense. Vinhedo, acho que tinha uma placa lá, o pessoal falou assim, vamos para essa cidade. Vinhedo. Um veio, achou o caminho e foi puxando os outros, né? E meu pai tinha os parentes dele aqui, veio para cá, conheceu a cidade e resolveu vir tentar a vida aqui, né? E graças a Deus a gente se deu bem aqui, todo mundo que aqui chegou foi logo conseguindo o seu emprego, né? Cada um foi seguindo a sua vida. E aqui eu também... Terminei meus estudos aqui, me formei. Quais escolas você estudou aqui em Vinhedo, Peter? A minha primeira escola foi Abrão A1, né? Estudei 3ª, 4ª, 5ª e 6ª série no Abrão A1, né? E aí era aquele período vespertino, a gente entrava 3 horas da tarde e saía 7h30 da noite. Abrão A1 era 3 períodos, né? E depois, aí, 7ª, 8ª, você entra naquela fase dos 14 para 15 anos. Naquela época, 14 anos podia trabalhar, né? Hoje não pode mais. Então, com 14 anos, precisava começar a trabalhar, então aí eu mudei de escola, eu fui para Vila João 23, onde eu fiz a 7ª e 8ª série na Vila João 23, né? Aí depois eu fiz primeiro colegial no Patriarca, depois eu fui fazer magistério lá em Louveira, no Joaquim Antônio Ladeira, me formei em magistério. Não quebra? Não, ali é no centro da cidade. Joaquim Antônio Ladeira é no centro de Louveira ali, aquela escola que tem a direita saindo de Vinhedo para Louveira. Então me formei no magistério e voltei
Depois do magistério é que eu cursei Educação Física, lá na ESEF em Jundiaí, então eu sou formado em Educação Física. Depois da Educação Física eu fiz uma pós-graduação lá em Santo André, na FEFISA. Eu me formei em técnico de futebol de campo, né? E depois também, ainda dentro de uma... Futebol, você se formou em técnico de futebol de campo? Técnico de futebol de campo. Quer dizer que você tinha... Tô melhor que o Tite, tô perdendo pro Parreira. Parreira é o grande estudioso, né? Mas eu tenho essa formação, né? E depois eu tentei mais uma pós-graduação, só que eu não concluí. Eu iniciei jornalismo esportivo na Unicamp. Eu fiz só um semestre, depois eu tive alguns contratempos aí, eu interrompi. Mas minha formação acadêmica foi essa. Quais escolas em você deu aula? Dei aula bastante, hein? Vou tentar lembrar algumas, já faz tempo, né? O Três Irmãos, sei que deu aula. Eu conheci um aluno lá no Três Irmãos que você não queira nem saber que peça que era o rapaz, me deu trabalho. Então dei aula nos Três Irmãos, dei aula no Abraão 1, dei aula no Choba, dei aula na Vila João 3, dei aula lá na Caixa d'Água, dei aula na Madalena Leves, dei aula no Dom Matias quando ele era lá embaixo, perto da rodoviária ainda. Antes de Maria do Carmo. Isso, antes de fazer a troca do prédio. Deixa eu ver, acho que isso foram essas. Peter, como que é você dar aula numa escola que você estudou, cara? Isso deve ser uma emoção muito grande, né? Você estudou naquela escola e você volta pra dar aula. É nostálgico, é um sentimento assim muito gostoso, sabe? Tudo aquilo, aí você vem na lembrança tudo aquilo que os professores falavam, tal, que te corrigia, que te orientava, tal, e aí você se vê no lugar do professor, fala, puxa vida, como que é a vida, como dá a volta, né? Como foi importante aquilo que o professor falou lá atrás e hoje eu posso repetir a mesma coisa para alguém, né? É um sentimento assim muito gostoso. E você, Peter, foi um professor que marcou para várias pessoas. E quais professores marcaram? Eu acho que não dá para falar, mas fala alguns dos professores que você lembra, assim, que você teve. Rapaz, foram tantos professores, eu lembro de muitos deles, né? Não posso deixar de citar aqui a dona Angélica Ré, mãe da Verinha e da Estela, foi minha professora, uma excelente professora. Na terceira série eu tive aula com ela, não dá para esquecer, né? Tive aula com o José Deolindo Alioto, aula de Educação Física, né? Sério? Zé Alioto, é uma lenda da Educação Física, do voleibol viedense. O senhor Ângelo, que deu aula de português quando eu estava na quinta série, lá no Abrão A1. Professor Vilaça, lá na Vila João 23, né? Dona Neuza, de Educação Artística, lá do Patriarca. Dona Deusa, todo mundo só falava mal da mulher, era triste. Mas são pessoas que marcou, né? Na Educação Física, professor Davi Point, inclusive quinta-feira eu participei de uma palestra online com ele, muito bom relembrar. Professor Jurandir, professor Clóvis, a professora Cleuzinha. Se você falar, quem estudou na ESEF teve aula com a Cleuzinha, o pessoal abomina, a mulher era daquele jeito, né? Mas são assim, pessoas que marcou muito, entre tantos, Triano, não dá para citar. Eu lembro de muitos professores que contribuíram muito para a minha formação, assim, onde eu pude aprender muito, crescer muito. Aí fala de algo também que algumas pessoas conhecem, você que foi da arbitragem. Você também apitou jogos. Fala um pouquinho disso aí. Arbitragem, cara. Falar de arbitragem é um pouco complicado, né? É algo assim muito polêmico, porque o árbitro ele tá ali numa posição ali de mediador, né? E ninguém assim admite o erro da arbitragem. Você tem 22 jogadores em campo, os 22 é passível de errar. Você tem ali no banco de reserva mais 10 técnicos que pode errar. Você tem a torcida que pode errar, atacando as coisas do campo. Mas o árbitro não pode errar nenhuma vez, né? E graças a Deus eu tive um período curto, não foi muito longo não, né? Mas foi um período assim bom, de muita experiência para mim. Então hoje eu penso muito antes de criticar um árbitro.
porque eu já estive ali, eu sei qual a dificuldade. Mas você era um árbitro muito rígido. O Pedro teve um jogo. Eu cumpro a regra. Alô, William! O William e o Douglas, eles vão lembrar desse jogo, Patriarca jogando, na época, putz, que época bacana, tinha as escolas, jogos escolares, uma escola jogava contra a outra, isso aquilo era fantástico, e um jogo Patriarca contra os três irmãos, o Pedro expulsou os dois porque falaram palavrão. Pensa num árbitro rígido. E não é para expulsar, né? Nós estamos é um campeonato escolar, um campeonato educativo. Os caras vão falar palavrão na quadra? Não, no meu jogo não. Eu compro a regra. Nossa, o Pedro, eu lembro disso e a gente... De expulsar o menino, não sei se você pode apitar os jogos importantes. Não é possível fazer isso com o menino. Ah, mas a regra tem que expulsar, mas todos são expulsos? Todos são expulsos? Isso é feito, todas as regras são detalhadas em cima, vocês estão de brincadeira. Brinca sempre com essa... Aí depois, Pedro, você lembra? Aí depois você foi um dos junto com uma equipe ali, a criar um campeonato na quadra do Eldorado, quando não tinha nada, não tinha nem cobertura, não tinha nada. Aí também você me chamou para apitar esse campeonato, aí você queria colocar essa regra lá no meio do Eldorado, ele falou, olha, se falar palavrão tem que dar cartão amarelo, toda hora o jogo fica parando. Essa regra só foi a primeira rodada, você lembra, Pedro? Lógico que eu lembro, foi assim, um campeonato muito bom. A gente então quis levar algo de diferente ali para o Eldorado na época, né? Na época a gente estava ali na igreja Batista Shalom, a sede era ali no Eldorado, né? E a igreja como meio social, de atingir a sociedade, de levar algo bom para a cidade. Queira ou não queira, Adriano, desculpa que eu vou falar, mas era um bairro um pouco... como que eu vou falar aqui, marginalizado, né? Por quê? Porque tem algumas pessoas que tinham preconceito para aquele bairro, então falando, vamos alegrar o bairro, vamos levar algo de bom para o bairro, né? Só que, como a gente era evangélico, a gente tem que vamos preservar então o bom comportamento de todo mundo. E tinha de fato essa regra, estava lá no regulamento, falou palavrão, amarelo. Não, e foi até o fim bem assim, era bem rígido. A gente, lógico, que de vez em quando você fingia que não tinha ouvido alguma coisa, escapava. Às vezes escapava de um. Aí eu lembro, o Silvio falava, levava a mão assim, falei sem querer, senhor. Mas é bacana que eu, assim, dali, Pedro, várias pessoas naquele campeonato, várias pessoas começaram até a ir para a igreja, mudaram até de vida, né? Sim. O objetivo era esse, né? Tá mostrando para a pessoa que é possível essa mudança, né? Da gente mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de conduta, né? De consciência, de tudo isso, né? E como você disse, a gente colheu muitos frutos ali, né? E muitas pessoas a gente conseguiu recuperar, né? Tirar de uma vida ali que a gente sabe que ia conduzir para um fim mais trágico, muito trágico, essa pessoa conseguiu regenerar e hoje está bem, né? Então é um fruto muito legal. Hoje, quando você vê os alunos, Pedro, quando você vê aluno seu, tipo, né? Eu fui um aluno também do Pedro, não fazia muita bagunça, não. Mas quando você vê esses alunos que hoje são empresários, outros são políticos que estão aí destacando na cidade e tal, como que você sente, Pedro? Cara, pra gente assim é uma alegria, uma satisfação tão grande, rapaz. Você vê, puxa, valeu a pena eu contribuir para a formação dele. Pô. Ele está lá hoje, ele está tendo sucesso, ele é bem sucedido, eu tenho uma pequena participação nisso, isso realmente nos alegra, tá? E ser educador é isso, Adriano, você não trabalhar só pelo dinheiro, né? O cara que se sujeita, se propõe a ser um educador só pensando financeiramente, não vai longe, né? Então, ser educador é isso, você passar valores para a pessoa que é para contribuir na vida da pessoa. Então, você ser um educador não é você trabalhar para você, é você trabalhar para alguém, né? E quando você vê esse alguém se realizar, esse é o seu pagamento.
Aí, Pedro, eu estava esses dias vendo um histórico, né? Porque o Facebook ele lembra as histórias e tal. Aí eu lembrei de quando você foi um candidato a vereador. Você lembra disso? Você foi candidato a vereador e eu falei, nossa, Pedro, parece que foi ontem, né? Sim. Uma porque o Pedro não envelhece, ele vai ter 100 anos, vai estar desse jeito aqui. Só o bigode que ele tirou para disfarçar, né? Mas assim, fala um pouquinho de como foi a experiência. Pois é, Adriano, estou trabalhando, estou envolvido na cidade, na Secretaria de Esportes. A gente estando trabalhando na prefeitura, não tem como você não se envolver na política que cerca toda a cidade, né? E sempre trabalhei ali na Secretaria de Esportes, sempre trabalhando, envolvido com a política, mas assim, até então eu nunca tive assim a pretensão de ser vereador, né? Até que uma certa pessoa, que eu não vou falar quem é, tá? Que um dia conseguiu me induzir. Convencer, é diferente. Convenceu e induziu-me que eu poderia me candidatar a vereador. Eu nunca tive assim a pretensão. Mas ali, quando essa pessoa... Desculpa, essa pessoa é Adriano de Souza, tá? Deixa eu já... Que ele conseguiu ali... Ele falou algo para mim que me chamou a atenção. Ele falou assim, sim, eu posso ser um candidato a vereador, né? Eu posso contribuir nessa área também com a minha experiência para a cidade. E então eu passei a pensar, poxa, acho que é possível sim, posso tentar, né? E foi assim um aprendizado muito grande para mim, né? Um aprendizado muito bom, é uma experiência que eu vou levar para sempre. Aprendi muita coisa durante a campanha. Não é fácil ser um candidato, não é fácil fazer campanha, não é fácil vencer uma eleição, né? E você coloca também, né, Pedro, eu costumo falar para todos, assim, é você também colocar a sua vida e até a vida da sua família ali à disposição das pessoas, né? Você expõe. Quando você se lança a uma candidatura, você expõe tudo, sua vida, a sua família é que mais sofre, porque eu já falei em algumas conversas aqui, às vezes numa campanha a pessoa sai de casa às 7 horas da manhã, chega às 11h30, meia-noite, e é a família ali que mais sofre, mas vale pelo aprendizado, por também, querendo ou não, você acaba contribuindo para a história da cidade. Então, eu acho que isso tem de positivo, né, Pedro? Não, sem dúvida, é uma experiência muito positiva, né? Sou grato a você que conseguiu me mostrar, me despertar o interesse de ter essa experiência, uma experiência que eu vou levar para toda a vida, como eu disse, né? E como você falou, a gente se expõe, você expõe toda a sua vida, toda a sua família, e eu agradeço muito a Deus pela família que eu tive, que me apoiou, né? Meu filho Oséias era um garotinho, mas saiu pra rua comigo, me acompanhando, Hoje tá um garotão grandão, né? Um garotão, né? Tá um meninão forte. Mas ele caminhou comigo pelas ruas dessa cidade, foi ali meu companheiro durante toda a campanha. Na verdade, Pedro, algo que sempre me chamou muita atenção em você, desde quando nós trabalhamos juntos, né, Sim. por vários anos e tal, é essa ligação sua com a família, né, muito forte, né. Eu lembro que o José acompanhava você nos campos, nos jogos, ia de domingo, de sábado, regionais, eles viajavam para ir. Isso eu achar legal. Eu tenho meio isso como exemplo também, quando as crianças iam, quando meus filhos vão no campo para ver e tal, isso também é algo que você ali plantou no coração deles, né? Acho que família é o nosso bem maior, né? Acho que tudo que a gente tem nessa vida, o que a gente tem que cultivar é a família, é a união da família, né? Isso não pode perder nunca. E você, né, enquanto chefe de família, você tem que passar conceitos realmente para os seus filhos, né? Você tem que ser espelho para eles, você tem que ser exemplo para eles, né? E eu sei que eles me questionavam muito, meus filhos me cobravam muito, porque eu trabalhava de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, né? Então tinha pouco tempo para eles. Eu sei que eles me cobravam isso, que de eu não estar ali tanto tempo com eles. Então uma maneira de eu estar com eles olha, eu não estou em casa, mas vem ver o que eu estou fazendo.
Eu não estou aí andando para a rua, vem ver o que eu estou fazendo. O papai faz isso, eu trabalho nisso, naquilo, né? Eu acredito que eles também aprenderam muita coisa nessas experiências que eles tiveram de ir ali para os campos, né? De ver o pessoal me xingando, né? Muitas vezes reclamando, e a postura de como você tem que reagir diante de uma afronta, né? Então, tudo isso são valores que eu acredito que eu consegui passar para eles, né? E tem algo que eu queria registrar, talvez as pessoas não sabem, Pedro, de um episódio que aconteceu com você, de uma agressão que você sofreu, uma agressão, e depois eu vi você, né, conversando com a pessoa que tinha agredido, né? A pessoa, lógico, né, pela lei ela teve que cumprir o que ela fez, mas você conversando ali no balcão da secretaria com a pessoa, aquilo também foi uma lição muito grande para mim, porque foi uma agressão covarde, né? Você tava... Fala como foi essa agressão. Então, rapaz, por incrível que pareça, né, a pessoa, né, ela foi suspensa, porque ela foi suspensa na JDD, porque ela praticou algo lá, pegou um período de suspensão, e no domingo seguinte, ela entrou em campo para jogar, estando suspensa. E eu estava de delegado nesse jogo. Eu tive que relatar, né? Relatei essa pessoa novamente, ela tinha pegado uma pena pequena, mas como jogou estando suspensa, a JDD então ampliou para 2 anos, eu não lembro quando foi, a punição dessa pessoa. E passou alguns dias, eu estava no campo da Capela, um dia à noite, trabalhando, tendo jogo à noite, eu estava com o Oséias, meu filho criança ali, né? A gente estava ali acompanhando o jogo, trabalhando, eu estava trabalhando. E eu estava abaixado, mexendo com as bolas, conversando com o Fernando do Tênis Esfia, quando de repente chega alguém do meu lado e me desfere um soco, quase que sem eu estar esperando, sem eu estar sabendo, né? E aí que eu fui ver que era essa pessoa, né? Ah, eu fui suspenso por sua causa e tal. Não, a culpa não foi minha, a suspensão foi ele que deu causa de suspensão. E eu só fiz o meu serviço, né? Então se ele tivesse certo, ele não seria suspenso. Foi suspenso porque ele fez algo ilegal. Então ele me agrediu ali, eu tomei as providências, que tinha que fazer o boletim de ocorrência, tudo, e ele realmente respondeu criminalmente pelo ato, eu não reagi, as pessoas seguraram ele, interviram, né? E passado algum tempo, ele procurou a Secretaria de Esportes, foi até lá, e eu, como sempre fiz, atendo todo mundo da mesma maneira, com a mesma educação, com a mesma gentileza. Isso eu não mudo, né? Enquanto cidadão, né, ele teve o atendimento que era digno, era merecido para ele, né? Ele errou, ele pagou pelo erro, quem sou eu para querer jogar uma punição a mais sobre a vida dele? Então eu tratei ele, atendi ele da melhor maneira possível, e continuei conversando com ele normalmente. Pedro, agora fala pro pessoal do dia que eu ganhei o campeonato de você, que você perdeu pra mim, que foi o dia em que o discípulo ganhou do mestre. Muito bem, você lembrou um episódio muito interessante. Sandrão deve ficar feliz por caramba. Por falar... Quando você falou na arbitragem, eu até pensei de relatar esse fato, né? Porque você de fato ganhou um campeonato, né? Mas eu tenho que atribuir isso, parabenizar o árbitro que apitou aquela partida. Nosso amigo... Passou 20 anos e vai ficar chorando ainda. Nosso amigo Wesley Perseguini de Valinhos, quem eu quero mandar um grande abraço. Te amo, Wesley. É uma pessoa que eu admiro muito, é um profissional maravilhoso, é um amigo que eu tenho. Olho de águia. 10, cara 10. Olho de águia. Cara 10. Mas você não dá aquele gol nosso, com esse cara aqui, que o goleiro enroscou a mão na rede lá dentro para tirar a bola, você não deu aquele gol, Wesley, de brincadeira. Somente Pedro Rosa e Sandro dos Anjos é que viram esse gol. Mais ninguém, né? Mais ninguém. A bola foi... Lógico, ali, ao invés de ficar marcada uma defesa, uma das mais bonitas da história de Vinhedo, a defesa que eu fiz, que a bola estava entrando, eu dentro da capa. Tava quase entrando, faltou um pedaço da bola pra entrar. A bola quase furando a rede. Eu dei um tapa e tirei o Wesley, olhos de águia, bem posicionado, como sempre,
e ali a gente foi campeão. O Pedro Rosa jogando pelo Sport e eu jogando pela Secretaria da Fazenda, com o Adriano Corazari, nosso técnico. O Pedro ficou chorando até hoje, pode ver que ele chora esse gol, mas foi o dia em que o discípulo ganhou do Sandro Cobrava, que já foi expulso, não foi? O Sandro ficou bravo, então, ali depois gerou toda uma discussão ali, porque o Wesley não deu esse gol, né? Depois o Calil foi expulso com o Reginho, né? Aí o Sandro foi argumentar com a arbitragem, o Sandro era o nosso técnico também, foi expulso, né? Aí eu cheguei até no árbitro para perguntar, mas por que você expulsou o Sandro? É porque ele falou que eu sou ruim. Eu falei, mas é mesmo. Ele veio as costas e saiu. O cara não dá um gol daquele e vai falar que não é ruim. Só que ele não expulsou. No ano seguinte a gente redimiu, aí a gente foi campeão no Sport e depois o Pedrão voltou para mostrar quem é que manda aqui. Foi campeão de novo no Sport. Pedro, tem uma parte que é o nosso Fala na Cara. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você fica à vontade para responder. A política te entristeceu? Você ficou triste com algumas coisas? Sim, eu acho que sim, né? Eu acho que a política, ela te seduz muito, ela cobra muito de você, mas o retorno são só para alguns, eu vejo. Então eu acho que politicamente, ou politicagem que existe no meio da política, acho que é a politicagem que atrapalha a política muitas vezes. A boa né? política. Exatamente, né? Então, por algumas coisas que eu vi acontecendo no meio político, eu fico sim um pouco triste. Faz quanto tempo que você é funcionário público, Pedro? Fez em março 27 anos. 27 anos que eu trabalho. Você viu acontecer de tudo. Eu já vi acontecer de tudo, né? Eu vi nascer secretaria, não era nem secretaria quando eu entrei na... Não era Secretaria de Esporte? Era um departamento de esporte que era atrelado à educação. Depois eu vi virar Secretaria de Esportes, então eu trabalhei com o primeiro secretário que Vinhedo teve, que foi o nosso querido Zeca Infanger, né, que não está mais conosco, né, e de lá eu vivi com todos os secretários até hoje, inclusive a sua pessoa, né, então 27 anos que eu estou na prefeitura. Pedro, você é cristão, você é uma pessoa de muita fé. Como que você está enxergando esse momento que a gente vive hoje na humanidade, em Vinhedo, no Brasil? Para ser sincero, Adriano, tem hora que parece que não caiu a ficha ainda. Sinceramente, se eu nascesse hoje, daqui a 15 anos, alguém falar para mim que teria acontecido isso no mundo, acho que eu não ia acreditar, né? É meio que inacreditável você imaginar que um vírus que é quase que invisível parar o mundo, né? Isso assim é algo assim que é muito difícil de imaginar, né? Como cristão, né, eu não faço assim nenhuma ligação com o que está acontecendo, com nenhuma profecia bíblica, nenhuma profecia escatológica. Eu acho que eu não vejo base nenhuma, né, biblicamente falando, escatologicamente falando, para essa situação do mundo. Eu acho que é uma situação que criou, como já teve outras pandemias aí no passado, né? Essa é mais uma. Eu não sei como vai terminar, não sei como vamos vencer esse vírus. Eu tenho que acreditar sim em Deus para que dê sabedoria aos homens, para que dê sabedoria aos cientistas, né? Para que crie algo para que possa combater esse vírus, para que possa, eu não sei se é possível erradicar o vírus, né? Mas que possa criar anticorpos para que as pessoas possam estar imunes a ele, né? Contrapartida, eu tenho que também me apegar à minha fé em Deus, né? De que Deus vai me proteger, que Ele vai me guardar, que Ele vai me livrar de todo o mal, né? Que nenhum mal chegará à minha tenda, praga nenhuma me alcançará. Eu tenho que crer realmente nessa proteção divina, né?
E tenho que crer principalmente na cura que Jesus já conquistou para mim lá na cruz. Que eu sou curado, que eu sou sarado, que eu sou liberto de todo mal. Então eu tenho essa crença, né, disso aí. Mas ainda que acima de tudo, Adriano, se algum dia esse vírus pôr numa casa, eu não creio que vai acontecer, mas se ele chegar a me pegar, creio que eu tenho estrutura para ser curado. Como eu disse, Jesus já me curou. Mas se eu vier a falecer por esse vírus, eu vou morrer feliz. Morrer feliz por saber por onde eu vou. Eu vou sair desse mundo, então, de sofrimento, de dor, de injustiça, de fome, de tanta desgraça, e vou para um lugar de paz e tranquilidade, onde não vai haver mais choro, nem guerra, nem nada. Viver no paraíso, que eu acredito, né, que exista. Então, esse é o consolo que eu tenho, né? Enquanto viver nessa terra, viver bem. E quando eu partir dessa terra, ter certeza que eu vou para um lugar melhor ainda. Demora bastante ainda, Pedro. Você está com histórico de atleta, Pedro, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem conhece você, quem gosta de você, quem acompanha a gente aí na página. Uma mensagem para quem vai assistir esse vídeo e ver aí até o final. Deixa uma mensagem, Pedro. Difícil até deixar uma mensagem assim para alguém, né? Eu sei que é muito vasta, né, a gama de pessoas que vai ter acesso a esse vídeo, e eu não poderia dirigir uma mensagem especificamente para um grupo de pessoas, né? Nem se é evangélico, nem se é esportista, né? Nem se é do grupo político, né? É a mensagem de vida que serve para todo mundo, né? Dá o seu melhor, né? Naquilo que você fizer, faça o melhor que você puder. Dê tudo de si, como eu disse, em prol de alguém, não somente pensando em você. Porque há ditados que dizem que você pode escolher o que plantar, mas você não pode escolher aquilo que você vai colher. Ou seja, aquilo que você plantar é o que você vai colher. Então semeie o bem, semeie a paz, semeie o amor, semeie a justiça, semeie a verdade, a honestidade, que eu sei que você vai colher bons frutos em toda a sua vida. E acima de tudo, que você possa saber que tem alguém nesse mundo que se preocupa com você. Se você estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo, que eu estou ao seu dispor, né? Eu aprendi que a gente não deve cruzar os braços diante da dificuldade, porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Este é meu amigo Pedro Rosa. Obrigado a todos que acompanharam aí, gente. Até o próximo. Valeu!